Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma recomendação de venda do Itaú BBA em relação ao Bradesco e tratar aqui com vocês o que eu irei fazer com as ações de Bradesco da minha carteira. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E essa recomendação de venda do Itaú BBA em relação ao Bradesco decorre muito do efeito Americanas, que vai impactar grande parte dos bancos múltiplos e bancos de investimento aqui do país. Até mesmo fundos imobiliários foram impactados diante da eventual inadimplência da Americanas como inquilino desses imóveis. E Americanas nessa data chegou a saltar 30%. Nesse momento, ela está aqui com uma alta de 31,67%. Ocorre que a empresa não está mais em nenhum índice importante, saiu de Bovespa, está com uma baixa liquidez e agora bastante sujeita à manipulação de preços. Muito cuidado com isso. E até mesmo grandes bancos de investimento, que muitas vezes são especuladores, reconhecem que esse movimento aqui é ultra especulativo, muito arriscado e que ainda há baixa visibilidade sobre a recuperação judicial da empresa. Nós não sabemos se de fato o plano que ela vai apresentar será cumprido, se não haverá óbice pelos credores. A batalha com os bancos segue ainda. E por conta disso, estamos vislumbrando aí recomendações de venda nos bancões, em especial Bradesco e Santander. O Credit Suisse, por exemplo, cortou a recomendação do Santander, diversas casas de análise no mesmo sentido, e agora a vez do Bradesco, que dentro aqui do rol dos bancos mais impactados pela Americanas, fica em segundo lugar, com 4,8 bilhões de reais em créditos a receber. Enquanto isso, o Banco do Brasil, um dos bancões, menos de 1,5 bi, um impacto muito inferior. E vale lembrar que o Bradesco, além do efeito Americanas, já decepcionou o mercado nos resultados do terceiro trimestre, apresentando um lucro de 5,2 bi, representando uma baixa de 22,8% na base anual. Ou seja, o lucro do banco está caindo mais de 20%. Isso é uma queda relevante para um banco do porte de Bradesco. Até por isso que as ações chegaram a um patamar que é o menor patamar dos últimos 20 anos. Hoje, se você pegar aqui as ações ordinárias de Bradesco, negocia uma relação preço-valor patrimonial de 0,81. Isso nunca aconteceu aqui nos últimos 10 anos de Bradesco, sempre negociando um pouco acima ou no próprio valor patrimonial. Significa que o mercado está muito pessimista com o Bradesco. E esse pessimismo vem acompanhado de um balanço fraco no terceiro tri, elevações das provisões de devedores duvidosos, baixo ROI do banco, queda na margem financeira, demonstrando que o banco se expôs muito ao varejo e perdeu o controle. E aí, por exemplo, estou recebendo mensagens, por exemplo, lá no nosso grupo do Telegram, que você tem acesso sendo membro do canal, de que o Bradesco começou a bloquear limites de crédito. E isso está acontecendo com várias pessoas, só demonstrando que o banco reconheceu o seu erro, os próprios executivos entenderam que houve uma tempestade perfeita e agora, pior ainda, o efeito Americanas. E vale ressaltar que os executivos desses bancos, por exemplo o Bradesco, eles já tinham suspeitas em relação aos balanços apresentados pela Americanas. Só que eles sempre foram supostamente enganados, como eles estão dizendo aqui, e disseram então que ouviram mentiras. Esse trecho aqui deixa muito claro. Na época, essas explicações da Americanas pareciam suficientes, mas agora ficou claro que, abre aspas, ouvimos uma série de mentiras, fecha aspas. Só para você ter uma ideia da diferença de lucro de um trimestre do Bradesco e de um lucro do mesmo trimestre do Banco do Brasil, você tem aqui que o Banco do Brasil lucrou 8,4 bilhões de reais no terceiro trimestre, Bradesco apenas 5. E você não verifica aí na série histórica Banco do Brasil, nesses últimos anos, superando um lucro trimestral do Bradesco. E o cenário pode continuar ainda ruim para o Bradesco, já que ele vai precisar provisionar parte das perdas com caso Americanas já nesse balanço do quarto trimestre, que já viria abaixo das expectativas, o mercado já projetava isso, e a outra parte, digamos 50%, para o balanço do primeiro trimestre de 2023. Então 2023 ainda será ruim para o Bradesco. E aí então vem essa recomendação de venda, sendo que segundo o Itaú BBA, a cautela com o Bradesco se estenderia até para 2024. Estão bastante pessimistas aqui com o Bradesco. E então eles cortaram a recomendação de neutro para venda. Segundo eles,
estão vendo uma tempestade perfeita para os lucros de 2023 e 2024. Muito difícil ainda falar em 2024, mas enfim, eles já estão falando em 2024. A carteira de empréstimos crescerá menos e vai crescer menos mesmo, já que o banco, como eu mostrei para vocês, já está cortando o limite de crédito, enquanto a margem financeira, a margem líquida de juros vai cair, com o aumento dos custos de crédito. O custo de captação vai ficar mais caro. Sem falar ainda que a inadimplência vai continuar alta pelo menos em 2023. Com juros nas alturas e uma economia fraca no Brasil, não há como esperar algo diferente. E aí, segundo o Itaú BBA, nosso único outperform, ou seja, recomendação de compra de verdade, seria o Banco do Brasil, o único para o Itaú BBA. Além da margem financeira fraca, o Itaú BBA ainda projeta um ROI baixo para o Bradesco, um ROI entre 13% e 14%. Só para você ter uma ideia, o Banco do Brasil está tendo um ROI de 20%, assim como o Banco Itaú, e historicamente o Bradesco se aproxima muito do ROI do Banco Itaú, então caiu bastante mesmo, é uma queda aí de 30% a 40% no ROI. Além de tudo, espera-se que o efeito cascata decorrente do caso Americanas, que não atinge apenas bancos, atinge diversas empresas, vai atingir de forma mais severa o Bradesco, porque ele é o segundo ali na listagem e dentre os bancos brasileiros é o primeiro com a maior exposição a Americanas. E como destacado aqui pelo Itaú, a exposição à pessoa física, ao varejo, foi muito agressiva nesses últimos anos. E agora o Bradesco está experimentando todo esse risco elevado que acabou sofrendo. O Itaú projeta aí para 2023 um lucro de 20 bilhões no Bradesco e 24 bilhões em 2024. 20 bilhões ainda eu considero uma projeção otimista. Significa que o lucro trimestral será de 5 bilhões. É provável que seja inferior a isso, principalmente com o efeito Americanas. Eu projetaria aí uns 18 bilhões de reais em Bradesco para 2023. E mais de 20 só, mesmo em 2024. E aí o valor justo, segundo o Itaú BBA, para Bradesco, ações preferenciais, seria R$ 14. As ações estão custando R$ 13,74, então as ações hoje estariam praticamente no preço justo para Bradesco, conforme projeção do Itaú BBA. Por fim, o Itaú BBA é categórico ao falar evite bancos, porque será uma temporada de balanços ruins para os bancos. Lembrando que o Bradesco vai publicar os seus resultados no dia 9 de fevereiro de 2023, após o fechamento do mercado. Trago novidades aqui para vocês, então já ativa o sininho aí embaixo. E aí, diante de todo esse pessimismo com os bancos, em especial o Bradesco, muita gente se pergunta se chegou a hora de vender o banco, ou o contrário, se é hora de comprar. Primeiro ponto que aqui não é recomendação de investimento nenhuma. As casas de análise, como vocês viram, recomendam venda. Mas olhando isso aqui para o atual patamar de preços do Bradesco, o que você percebe? Eu já antecipei para vocês que as ações ordinárias estão num dos menores patamares dos últimos 20 anos. Tanto que o dividend yield subiu para mais de 7%, o Bradesco que tinha um dividend yield baixo, negociando a 80% do valor patrimonial da ação. Então o primeiro ponto é, Bradesco nunca esteve tão barato, só que o risco atual do banco é elevado. Eu particularmente adquiri, após os resultados do terceiro TRI, com toda aquela queda, ações de Bradesco, ações ordinárias, há também as preferenciais, que são as mais líquidas, só que à época as ordinárias estavam muito mais baratas, e ainda estão um pouquinho mais baratas em relação ao PVP, só que hoje a distância é muito pequena, elas estão praticamente no mesmo preço. Hoje eu compraria as preferenciais por causa da maior liquidez e a baixa diferença de preço. Isso aqui é pura arbitragem, a gente via uma distância muito grande entre as preferenciais e as ordinárias e agora o preço já se ajustou. Eu detenho uma posição ali de 400 ações, posição pequena, menos de 1% da carteira, porque por causa do elevado risco. Eu comprei porque a ação está muito barata, porque tem um histórico de resiliência no Brasil, é o segundo maior banco privado do país, então eu preferi me expor a esse risco do Bradesco. O banco não perdeu seus fundamentos, simplesmente está passando por um momento difícil de muita inadimplência. Tudo bem que o banco acabou se distanciando de Itaú, por exemplo, porque acabou sofrendo mais risco na captação de crédito, mas isso faz parte do mercado, um banco querendo superar o outro, e o Bradesco acabou perdendo a mão e agora ele está segurando o risco da sua carteira de crédito e ele vai se recuperar. É bem mais provável que ele se recupere do que ele simplesmente venha a declinar a ponto de quebrar se adquirido por outro banco, por exemplo. Só que por outro lado, apesar de eu estar com essa posição no banco, eu não vou fazer compras no momento. Prefiro aguardar como os resultados do quarto trimestre e do primeiro trimestre de 2023 serão apresentados, para aí então tomar uma decisão de investimento, se eu faço mais alguma compra ou se eu permaneço com essa posição. Se eu penso em vender essa posição, não, porque é muito pequena frente à minha carteira, e segundo, como eu já falei, o banco não perdeu seus fundamentos. Quando ele perderá seus fundamentos?
quando ele realmente começar a dar prejuízo. A gente viu que até o Itaú BBA, sendo pessimista com o Bradesco, projeta lucro de 20 bilhões em 2023 e 24 bilhões em 2024. Então o banco não vai ter prejuízo tão cedo. É mais provável que após 2024 ele volte a aumentar seus lucros porque ele já vai ter se recuperado de toda essa tempestade perfeita. Mas aí, no curto prazo, só faço novas aquisições, dependendo de como os balanços se apresentarem e dependendo do preço que a ação chegar. Então, meu preço médio aqui está em R$ 14,29. A ação está custando 12 e pouquinho. Se a ação vir a R$ 10, aí eu faço mais alguma aquisição, provavelmente. Abaixo de R$ 10, então, provavelmente eu faço mais alguma aquisição. Mas respeitando esse limite aqui, que é de comprar mais R$ 9.700 de Bradesco. Eu só tenho quase 5 mil, então ainda posso dobrar a posição e até mais do que isso, quase triplicar, mas aos poucos, só se o preço justificar essa decisão. Por isso, fica claro que eu não vou seguir essa recomendação do Itaú BBA. Não faz o menor sentido vender um banco que está num patamar de preços extremamente amassado. Não significa que ele não cairá mais, vai cair, porque o mercado geralmente exagera nas cotações, ainda mais com toda essa pressão vendedora manipulada pelos bancos de investimento e casas de análise, o que para investidor de longo prazo acaba sendo uma oportunidade. Só não vou fazer nenhuma aquisição, porque também não sou burro de ficar aumentando meu risco numa ação que hoje está com risco elevado. Vou deixar as ações paradinhas, assim como vou fazer com o Santander, aguardando os próximos balanços e eventual queda nas ações. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas, como por exemplo esta, de como calcular o preço justo das ações pelo modelo de Gordon, até mesmo como avaliar ações pelo modelo de fluxo de caixa descontado, aulas sobre indicadores da análise fundamentalista. Você tem acesso também à nossa carteira do 0 aos 100 mil, aulas sobre small caps e também acesso a lives exclusivas semanalmente, onde você pode tirar suas dúvidas comigo e ficar de olho nas ações que estou comprando ou que estão no meu radar associado Mirai. Você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você fará em relação às ações do Bradesco. Você acredita que o banco terá o pior desempenho da B3 nesses próximos trimestres? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!